Uma pessoa entra em cena e desaparece. Outra aparece onde ninguém estava segundos atrás. Sem cortes, sem edições, sem explicações. Prepare-se, pois o que você vai ver no final deste vídeo sobre um homem que foi filmado sendo sugado para o espaço sideral vai mudar sua forma de olhar para o céu para sempre. Não pisque, porque a próxima falha na realidade pode acontecer agora, bem na sua frente. Portal do corredor. Imagens estranhas de câmeras de segurança no corredor de um hotel mostraram algo que é realmente difícil de entender. Um homem caminhava tranquilamente pelo corredor quando de repente ergueu a mão e, do nada, um portal surgiu bem à sua frente, revelando um lugar completamente diferente. Sem hesitar, ele entrou no portal e desapareceu. Pelo jeito como se movia, parecia que estava com pressa, como se estivesse tentando escapar de alguém ou de alguma coisa. É claro que os céticos logo dirão que foi editado, o que é justo, mas me digam o que vocês acham nos comentários. Portal Samurai. Um homem estava curtindo um dia de sol quando viu uma cena que parecia saída direto de um anime. Só que na vida real, no meio do passeio, surge um cara vestido de samurai, andando na maior paz. O bicho estava tão estiloso que a testemunha pegou o celular na hora para gravar o cosplayer e mandar no grupo dos amigos. Sem hesitar, o samurai entrou no portal e sumiu do mapa. O vórtice fechou tão rápido quanto apareceu, deixando o homem parado com o celular na mão e cara de "que diabos eu acabei de filmar?". Falha da Disney. O vídeo foi gravado na Disneyland. À primeira vista, parece uma cena bem normal. Uma mulher caminhava guiando uma menina com pessoas passando casualmente à frente delas. De repente, do nada, um homem de camisa vermelha surge por trás da mulher. Simplesmente surge. Não há nenhum sinal de que ele esteja vindo do outro lado ou se misturando à multidão. É como se ele tivesse se materializado do nada. Alguns espectadores dizem que é apenas um ângulo de câmera estranho, o que pode ser verdade. Mas mesmo assim, as pessoas não param de falar sobre o quão estranho foi. Experimento secreto. Há décadas rolam boatos sobre experimentos secretos nos Estados Unidos, mas agora parece que alguém conseguiu registrar a prova proibida. Nas imagens, um soldado aparece em pé sobre um dispositivo super estranho, mas o choque real é quem está do lado dele. Ninguém menos que John F. Kennedy, o ex-presidente dos Estados Unidos. Do nada, a máquina começa a emitir um brilho intenso, iluminando toda a estrutura do laboratório. Parece cena de filme, mas a vibe é de arquivo secreto do governo. Num piscar de olhos, a luz se apaga e o soldado simplesmente desapareceu da plataforma na frente de todo mundo. O governo nunca deu um pio sobre o assunto. E o boato é que o vídeo é derrubado toda vez que alguém tenta postar. Sabe como é, né? Quanto mais tentam apagar, mais a gente acredita que tem caroço nesse angu. Último segundo. Um homem e seu doguinho estavam atravessando a rua na maior paz, sem notar que um carro vinha voando na direção deles. Nas imagens, a colisão parecia 100% inevitável. Não tinha tempo de correr, não tinha tempo de gritar. Era aquele momento em que o coração gela. Num piscar de olhos, literalmente coisa de milissegundos, o homem e o cachorro simplesmente evaporaram do asfalto. O carro passou direto pelo lugar onde eles estavam. Um segundo depois, como se nada tivesse acontecido, os dois reapareceram, sãos e salvos, do outro lado, continuando o passeio como se as leis da física fossem apenas uma sugestão. Formiga teletransportadora. Um vídeo estranho postado no subreddit Glitch in the Matrix deixou as pessoas bastante confusas.
No vídeo, um cara tenta esmagar uma formiga com o dedo. Até aí tudo normal, mas bem antes do contato, a formiga aparece de repente a poucos centímetros de distância, como se tivesse escapado da sua própria realidade. Ele tentou novamente a mesma coisa e de novo. Todas as vezes, a formiga escapava exatamente da mesma maneira bizarra. Quando a filmagem era reproduzida em câmera lenta, num instante estava lá, no seguinte sumia e reaparecia em outro lugar. Sinceramente, ninguém tem uma explicação sólida para isso. Chegada retrô. Uma mulher estava lá, de boa na sua mesa, quando presenciou uma entrada digna de filme de época. Do nada, um grupo de pessoas entrou junto, mas não era um grupo comum. Vestiam roupas super antiquadas, carregavam pastas de couro de outro século e pareciam totalmente deslocados da nossa realidade. O mais bizarro era o jeito que olhavam para as coisas. Pareciam estar vendo um restaurante moderno pela primeiríssima vez, com aquela cara de quem acabou de cair de paraquedas em outro planeta. Estavam confusos e visivelmente atordoados. Para quem assistiu, não tem outra explicação. O comportamento e o visual eram específicos demais. A aposta principal, viagem no tempo pura e simples. Companheiro desaparecido. Uma mulher estava caminhando tranquilamente em um parque quando protagonizou uma cena que parece saída de um filme de ficção científica de alto-burguesia. Em questão de segundos, uma garotinha simplesmente aparece ao lado dela, brotando do vácuo absoluto. Não teve fumaça, não teve luz, apenas aconteceu. O que mais assustou a galera foi a reação ou a falta dela. A mulher não levou um susto, não olhou ao redor, nada. Ela agiu como se materializar uma criança fosse a coisa mais comum do mundo. A internet, claro, entrou em colapso. Teve de tudo, desde prova de teletransporte e manipulação do tempo, até gente jurando que elas fazem parte de uma sociedade secreta ou experimento do governo. Retorno instantâneo. A câmera de segurança da casa de uma mulher a flagrou saindo de casa como em qualquer dia normal. Então, algo bizarro aconteceu. Um clarão ofuscante preencheu a tela e ela desapareceu instantaneamente. Quase parecia que algo a puxou para dentro da luz. Minutos se passaram sem que nada acontecesse. Então, o flash apareceu novamente e a mulher reapareceu no mesmo lugar. Ela parecia visivelmente confusa, virando-se como se não tivesse ideia de onde estava. O vídeo incomodou muita gente na internet. Alguns acreditavam que ela havia sido abduzida por um teletransportador, enquanto outros afirmavam que seres interdimensionais estavam envolvidos, levando-a brevemente para algum lugar além da nossa realidade antes de devolvê-la. Desaparecimento repentino. Um homem estava atravessando uma rua super calma, quando do nada, um carro em alta velocidade surgiu como um foguete na direção dele. No ângulo da câmera, não tinha escapatória. O carro ia atingir o homem em cheio. O motorista até tentou frear, mas a física dizia que era tarde demais. No exato momento do impacto, o homem simplesmente desapareceu. Numa fração de segundo, ele evaporou do asfalto enquanto o carro passava pelo lugar onde ele estava. Logo depois, ele reapareceu do outro lado da rua, inteirinho e na maior paz, como se tivesse apenas dado um passo mais largo entre dimensões. O motorista parou o carro desesperado, pensando que tinha rolado pior, mas quando olhou, o cara estava lá, perfeitamente bem, seguindo a vida como se nada tivesse acontecido. Motorista conhecido. Se você acredita em sinais e conexões que desafiam o tempo, o relato da Stella vai te deixar sem palavras. A Stella compartilhou uma experiência no trânsito, que é o pesadelo e o sonho de qualquer pessoa que já perdeu alguém. A irmã da Stella, Emma, está desaparecida desde 2021. Do nada, enquanto dirigia, Stella avistou um sedã policial surrado, o modelo exato que a irmã usava. O coração dela quase saiu da boca.
Stella não pensou duas vezes, deu meia volta e seguiu o carro. Quando emparelhou, o choque foi total. Ela jurou que era a própria Emma no volante. Mesmo rosto, mesmo perfil, exatamente como na foto antiga que ela mostrou para comparar. Ela tentou manter o carro por perto, mas o trânsito complicou. O sedã mudou de faixa e simplesmente desapareceu no meio dos outros veículos. Foi um piscou-sumiu daqueles de cinema. Mulher que se teletransporta. Uma gravação noturna está circulando e deixando até os mais céticos com a pulga atrás da orelha. Um carro entra em um estacionamento à noite e logo atrás dele surge uma luz brilhante e giratória. Parecia um portal de filme de ciência ficção pulsando bem ali no asfalto. Um homem sai do carro, fica ali observando aquele fenômeno bizarro por uns segundos e talvez num impulso de curiosidade extrema, resolve entrar no veículo novamente. No exato momento em que ele entra no carro, a luz apaga e desaparece do mapa. Foi um clique e pronto. O vazio tomou conta do lugar de novo. Presença surpresa. Esse vídeo vai te fazer acreditar que a gente vive num videogame com bug. Uma câmera de painel flagrou uma cena que desafia qualquer lógica de atropelamento. O trânsito estava fluindo rápido, tudo normal, até que do nada mesmo, um homem simplesmente aparece caminhando bem entre dois veículos. Não teve sinal dele vindo pelo acostamento ou canteiro, ele só apareceu. O motorista que gravou ficou sem entender nada, porque não tinha literalmente ninguém por perto segundos antes. É o tipo de imagem que faz você esfregar os olhos para ter certeza do que viu. Ídolo que desaparece. Imagens de câmeras de segurança do quarto de hotel onde um ídolo japonês estava hospedado deixaram os fãs profundamente chocados. No vídeo, é possível vê-lo mexendo nas gavetas embaixo da cama, aparentemente sem fazer nada. De repente, ele desaparece, deixando o quarto completamente vazio. Alguns fãs tentaram minimizar o ocorrido, atribuindo-o a uma falha da câmera, já que nunca houve um comunicado oficial sobre o assunto, mas outros não aceitaram essa explicação tão facilmente. Afinal, se fosse realmente apenas uma falha, por que a imagem parecia tão nítida? Futuro arruinado. Um vídeo viral está circulando na internet e as pessoas não param de debatê-lo. Um cara afirma ter viajado para o ano de 2050 e mostrado como seria supostamente a América. Em um dos vídeos, ele caminha até a Casa Branca, mas ela não se parecia em nada com o que conhecemos. O lugar estava em ruínas, com paredes craqueladas e janelas quebradas, como se tivesse sido abandonado há anos. E não parou por aí. As ruas estavam cheias de carros destruídos, estradas craqueladas e ervas daninhas crescendo em cada fenda. Até mesmo lugares como o Walmart e o Pentágono pareciam destruídos, como se algo catastrófico tivesse acontecido. Algumas pessoas acreditam nele, outras exigem muito mais provas. Deslize para a realidade. Já imaginou se entrar e sair da nossa dimensão fosse possível e apenas um pequeno grupo soubesse o cheat code? Dá para pensar. E essas imagens a seguir só aumentam essa dúvida. A câmera Ring estava lá, gravando a paz da noite, quando um homem simplesmente surge do nada. Não teve caminhada, não teve sombra chegando. Ele só apareceu. Tão rápido quanto apareceu, o cara evaporou de novo. Foi um oi e tchau dimensional que durou apenas alguns segundos, deixando o sensor de movimento da câmera provavelmente confuso. O dono da casa, quando foi checar as notificações, ficou completamente sem palavras. Como explicar para a polícia ou para os vizinhos que um cara brotou no seu jardim e sumiu no ar? Túmulos futuros. Uma mulher que participava de uma caçada a agantastas em um cemitério histórico se deparou com algo que jamais esqueceria. Entre as lápides antigas, uma em particular chamou sua atenção. Pertencia ao Sr. e à Sra. Rice,
mas o que realmente lhe causou arrepios foram as datas gravadas na pedra. Uma marcava 2034, a outra 2040. Isso dá uns bons 9 anos no futuro. Os espectadores ficaram tão perplexos quanto ela. Alguns alegaram que era uma brincadeira, outros especularam sobre uma falha temporal ou um vislumbre do futuro. A própria mulher não conseguiu explicar, apenas que o ar ao redor daqueles túmulos parecia diferente. Gato que desaparece. A proprietária ficou chocada ao rever as imagens de segurança de sua casa. O vídeo mostrava um gato familiar caminhando em direção à rua e sentando-se ali por um instante, como sempre fazia. Então, o gato deu um passo à frente e desapareceu no meio da rua, bem em frente à câmera. A mulher disse que alimentava aquele gato todos os dias e não conseguia explicar o que tinha visto. Depois de assistir ao vídeo repetidas vezes, ela se convenceu de que o gato não era nada comum. Ela acreditava que era um espírito que guardava silenciosamente sua casa à noite antes de desaparecer de volta para onde quer que viesse. Viajante que desaparece. Um aventureiro estava filmando uma paisagem remota quando capturou algo que nem o melhor GPS explicaria. Enquanto o cara gravava a natureza, surgiu uma figura com uma túnica branca esvoaçante caminhando lá longe. Parecia uma mulher, mas a distância deixava aquele clima de mistério no ar. No começo, parecia só alguém passeando, até que a figura deu mais uns passos e simplesmente desapareceu no ar, sem deixar rastro, sem poeira, nada. O vídeo caiu na internet e o fogo foi espalhado. Muita gente jurou de pé junto que era um viajante dimensional atravessando um portal invisível. Já os céticos, claro, correram para dizer que era tudo truque de edição. Criança desconhecida. Uma imagem residencial captou um passeio que terminou de um jeito que a física não explica. O vídeo mostra um garoto andando de bicicleta tranquilamente ao redor de um carro estacionado. Até aí tudo certo, cena comum de vizinhança. Depois de alguns instantes, a imagem começa a ficar estranha. O garoto parece que está com um mau contato na realidade. Ele começa a falhar e, do nada, puf, sumiu completamente no meio do caminho. O choque real veio depois. O dono da propriedade garantiu que nunca viu aquela criança na vida. Os filhos dele já são adultos e não tem nenhum vizinho com um filho assim. Então, de onde ele veio? A teoria que está ganhando força é que o menino entrou naquela área ou naquela linha do tempo por puro acidente e deslogou logo em seguida. Portal espelho. Um menino caminhando pela floresta se deparou com algo estranho, um espelho solitário, sem moldura ou qualquer razão aparente para estar ali. Parecia-lhe algo fora do comum, mas ele não resistiu à tentação de examiná-lo. No instante em que a tocou, suas mãos deslizaram como se nem fosse sólida. E não era só isso. Quando entrou, tudo parecia igual, mas ligeiramente diferente. Era a mesma floresta, mas de outro mundo. Não era apenas um espelho, era um portal secreto para outro lugar. Invasões de quartos. No primeiro vídeo, um clarão bizarro surge no teto e um objeto cai direto no chão. Quando ele foi ver, eram 3 crucifixos que surgiram do nada. É o tipo de coisa que te faz querer mudar de casa no mesmo minuto. O mistério continuou. Em outra gravação, enquanto ele trabalhava, os flashes voltaram. Vários portais se abriram ao mesmo tempo, lançando itens para dentro da sala e, o mais bizarro, puxando coisas de volta para o portal. A coisa não parou. Objetos continuavam caindo desses clarões no teto, como se alguém estivesse do outro lado jogando coisas só para ver a reação dele. O homem ficou convencido. Tem alguém com o poder de abrir fendas na realidade que resolveu transformar a vida dele em um episódio de Além da Imaginação. Teletransporte do estacionamento. Se você acha que estacionamento só serve para guardar carro, esse flagrante vai te fazer questionar se eles não são, na verdade, pontos de desembarque dimensional. Uma câmera de segurança registrou uma cena que deixou todo mundo com o queixo no chão. Segundos antes da van passar, o lugar estava completamente deserto. Não tinha sombra, não tinha rastro, não tinha ninguém se escondendo. Era só o ar rarefeito e o silêncio. Conforme a van se move, um homem simplesmente aparece logo atrás dela. Ele não veio correndo, ele não pulou de lugar nenhum, ele apenas passou a existir naquele ponto do espaço-tempo. O que mais impressiona e assusta é a calma do sujeito. Ele continuou andando tranquilamente, sem olhar para trás, como se atravessar dimensões fosse tão comum quanto ir comprar pão. França do futuro.
Um canal do TikTok chamado White Mask viralizou com um relato de arrepiar. O cara afirma que está preso na França do ano 2055 e não faz ideia de como voltar para o nosso tempo. Ele filmou ruas de Paris que deveriam estar entupidas de gente, mas o que se vê é um silêncio ensurdecedor. Sem carros, sem pedestres, apenas ele e o vento. O mais bizarro, tudo continua funcionando. Máquinas de venda automática e terminais de pagamento estão lá, ligadinhos, como se a população tivesse sido deletada de uma noite para o dia, mas a energia não. Em um dos vídeos mais chocantes, ele compra um refri e mostra a validade de abril de 2055. Detalhe, a embalagem e a bebida nem foram lançadas na nossa época. É aquele tipo de prova que buga qualquer cético. Ver o Louvre e a Torre Eiffel sem uma alma viva ao redor é de dar nó no brain. A galera na web diz que editar algo desse tamanho, limpando cada pessoa de cidades gigantes, seria um trabalho quase impossível. Se você chegou até aqui, é porque você não aceita as explicações comuns. Então, antes que a realidade resete ou que este vídeo desapareça misteriosamente, como aconteceu com o caso de Houston, faça o seguinte: se inscreva no canal para não perder a nossa próxima investigação sobre o que o governo não quer que você veja. Deixe o seu like se você já sentiu um déjà vu ou algo estranho que ninguém soube explicar. E não vá embora ainda. Clique nesse vídeo que está aparecendo agora na tela. Nele exploramos outra curiosidade que vai explodir sua cabeça. Obrigado por assistir e tome cuidado ao olhar embaixo da sua pia hoje à noite. Você nunca sabe para onde ela pode te levar. Até a próxima!